o bairro onde a minha igreja se localizava e aonde estava aquele centro de bruxaria. 5 anos de batalha. The Prince of São Paulo will not give up easily. O príncipe que controla o estado de São Paulo, ele não vai desistir facilmente. But something very, very unusual has happened here. Mas alguma coisa que não é normal está acontecendo. In the last, just in the last little while. Nos últimos momentos tem algo acontecendo que não é normal aqui. Pastor Geraldo has been requested by the junta, your executive board, to become the supervisor of the state of São Paulo. E o pastor Geraldo foi pedido a ele que ele se tornasse o professor da região de São Paulo, pela diretoria. We were just talking yesterday and he told me. E ele falou isso ontem, nós estávamos conversando, ele falou isso para mim ontem. Now, that may seem highly unusual to everyone in Brazil. E isso aí é algo que não é comum para ninguém aqui no Brasil. But you must understand that God knows exactly what he's doing. Mas você tem que compreender que Deus sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Because when you launch an attack like we just launched today, porque quando você começa um ataque, assim como começamos agora, those of you who live in São Paulo are going to come under a very, very strong attack of the enemy. Aqueles que moram em São Paulo vão começar a enfrentar um ataque muito forte das forças do mal. But you remember, when you get to the borders of that state, mas você lembre, quando você entrar nas fronteiras daquele estado lá, that prince cannot follow you when you come out of the state. Quando você passar pelas fronteiras, você lembre-se que o príncipe que domina aquela área, ele não pode passar de um lugar para outro, ele não pode passar pelas fronteiras. And so the attack will not be able to follow you when you come out of the borders of that state. Então, o ataque do inimigo, ele não pode seguir você quando você sai das fronteiras do estado de São Paulo. Brother Geraldo will come under that attack when he is in the state of São Paulo. E o pastor Geraldo, ele vai enfrentar esse ataque quando ele entra no estado de São Paulo. But when he comes home, those demon forces will not be able to torment him here in Minas Gerais. Mas quando ele volta para casa, as forças que controlam aquele estado não vão ser capazes de atormentá-lo aqui no estado de Minas Gerais. Now, nobody's talked to me, nobody's said a word to me, but I will tell you that what your executive board just did by placing Pastor Geraldo in charge of, or as a supervisor over the state of São Paulo. Ninguém me falou uma palavra, ninguém me disse nada, mas eu quero lhes falar o que aconteceu quando a nossa diretoria nacional colocou o pastor Geraldo como supervisor lá do estado de São Paulo. Eu quero falar o que aconteceu. That is divine strategy in operation. Isso é estratégia divina para a operação do trabalho de Deus, né? Those demons would absolutely torment him and try to destroy him, but every time he leaves, they are powerless against him because they are assigned to that geographical area and they can't cross those political borders. Aqueles espíritos que controlam aquela área, eles ficam perdidos porque eles tentam e atacam o pastor enquanto ele está lá, mas quando ele sai de lá, essas forças ficam lá, eles não conseguem invadir outro território. Pastor, é uma estratégia. This is a huge spiritual load. Isso é um fardo muito espiritual muito grande, né? But God's hand is on this. I didn't see this until just a few minutes ago. Mas as mãos de Deus estão sobre
essa situação. E eu não tinha visto isso até há poucos minutos atrás. Likewise, when you go to São Paulo, the spirit world in Belo Horizonte cannot follow you there. E da mesma maneira, quando você sai de Belo Horizonte e vai para o estado de São Paulo, os espíritos que controlam essa região, eles não podem sair daqui para controlar ou Talk atacar about você lá. confusing the devil. Pense em confundir o diabo. God has set it up to confuse the adversary in this nation. Deus tem feito um plano para confundir o inimigo, o adversário aqui nessa nação. You can be seated. I'm not quite sure. Podeis sentar um pouco. I've been teaching for over an hour. Eu não tenho certeza, mas acho que eu estou ensinando por mais de 1 hora aqui. Let me just I'm not near finished, so we're going to have to do this in 2 parts. Então, eu nem cheguei perto de terminar. Então, nós vamos fazer isso. Vamos ter uma outra sessão para falar sobre isso aqui. Now, you folks from São Paulo, don't you be afraid. Irmãos de São Paulo, não fiquem com medo. You be strong in the Lord. Permaneça forte no Senhor. You folks who aren't from São Paulo, don't forget to pray for the saints in São Paulo. Os irmãos que não são de São Paulo, não esqueçam de orar por esses irmãos aqui. What was it the Apostle Paul wrote? He said, the saints in Rome salute you, especially they of Caesar's household. O apóstolo Paulo falou que os santos de Roma saúdam, especialmente, aí ele citou determinada igreja lá. You know what that means? Você sabe o que isso significa? That means there was a church in Caesar's household. E os santos de Roma saúdam os irmãos que estavam na Caesar household, a casa de César. Ou seja, dentro da casa de César tinha uma igreja lá estabelecida. Okay, you don't understand what that means. Então, vou explicar. Você não compreende o que isso significa. Eu vou explicar aqui. Caesar demanded that the Romans worship him as God. César demandava que o povo adorasse ele como Deus. He demanded divine allegiance from them. E ele ordenava que fosse uma aliança divina entre o povo e ele. They weren't supposed to pray to anybody else. Eles não poderiam orar para ninguém mais. They weren't supposed to be loyal to any other god. Eles não era suposto que eles tivessem lealdade a nenhum outro Deus. But the Apostle Paul took the cover off. Mas o apóstolo Paulo ali tirou esta cobertura. He let you look inside Caesar's household. Ele permitiu que você olhasse dentro da casa de César. There were some good people who worked for Caesar. Havia algum povo maravilhoso que trabalhava para César, They had repented of their sins. mas eles tinham pedido perdão pelos seus They'd been pecados. baptized in the name of Jesus E- Christ. Eles tinham sido batizados em nome de Jesus. They were tongue talkers. Eles falavam em outras línguas, And so Caesar had no idea about it. mas César não tinha nem ideia sobre isso. Maybe the people that cooked his food were cooking his food in Jesus' name. Talvez as pessoas que estavam preparando o seu alimento estavam preparando o seu alimento em nome de Jesus. Maybe the woman who made his bed in Jesus' name. Talvez a mulher que arrumava a sua cama estava arrumando a sua cama em nome de Jesus. People who washed his clothes in Jesus' name. Talvez as pessoas que estavam lavando as suas roupas estavam lavando as suas There roupas em was a nome de Jesus. church in Caesar's household. Havia uma igreja dentro da casa de César. If God put a church in Caesar's household, E se Deus colocou uma igreja dentro da casa de César, God can have a church in São Paulo. Deus pode ter uma igreja em São God Paulo. can have a church in Rio. Deus pode ter uma igreja no Rio. And the gates of hell will not prevail against the church. E os portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Hallelujah!
It's essential that we understand how we fit into this picture. E é essencial que nós venhamos compreender como entender essa situação, essa pintura aqui. This all came about because Jesus had to validate his ministry against those who said that he cast out devils by the devil. Então Jesus tinha que validar a sua situação, provar para o povo, porque o povo estava dizendo que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Então ele tinha que mostrar algo para o povo. Now we understand what was really going on. Mas nós compreendemos realmente o que estava acontecendo. The key to the whole picture is this. A chave para esses versículos, para essa situação que lemos aqui e que estamos falando. If you're going to enter into the house of the strong man, se você for entrar na casa do homem valente, if you're going to spoil his goods, e se você for roubar os seus bens, then you must bind the strong man. Você deve, antes de roubar, tirar os seus bens, amarrar aquele homem valente que ali está. I just feel to give some Holy Ghost instruction. E eu sinto lhe dar alguma instrução direcionada pelo Espírito Santo aqui. Some of you pastors need to organize prayer walks in your city. Alguns de vocês, pastores, precisam organizar caminhadas de oração na sua cidade. You get some saints of God together. Você pega alguns santos de Deus ali, coloque todos juntos. And you go out in groups of at least 4. E você saia em grupos, ao menos 4 pessoas. And you walk through areas of your city where the power of the enemy seems to operate without hindrance. E você comece a caminhar ali pelas ruas da sua cidade, onde você vê que Satanás opere, Satanás tem domínio. A few years ago, my God, I feel like it might seem to you like I'm roaming, but I'm really following the Holy Ghost, okay? It might seem like I'm just roaming around, but I'm following the Holy Ghost. Parece que eu estou dando voltas aqui, mas eu simplesmente estou seguindo o que o Espírito Santo está me direcionando a falar. A few years ago, I was at a conference. Alguns anos atrás eu estava numa conferência. And the Holy Ghost impressed me to walk through our city and take authority over the spirits that controlled our city. E o Espírito Santo falou comigo para que eu andasse pelas ruas da cidade e tomasse autoridade sobre os espíritos que lá dominavam. There's a highway that runs all the way around our city. It's a circle. E tem uma rodovia que faz um